houve luz. Da glória. Recording is on. Voltou. Existiu, portanto, luz antes de haver o sol. Aí Moisés assim diz, a ciência confirma. Deus mesmo é a luz, e onde ele habita não pode haver trevas. Ele é a luz que alumia todo homem e que vem ao mundo. João 1:9. Eita glória, outro glória. Pronto, explicou perfeito aí. Então a luz estava antes do sol. Porém, em dado momento, ela foi criada, não precisamente o sol. Concordo com É isso? Para ter luz, não necessariamente precisa do sol. Excelente. Entenderam? Quando amanhece nublado, nuvens densas sobre o sol, mesmo assim conseguimos enxergar. O sol está encoberto por nuvens densas sobrecarregadas, mas nós temos a luz, porque é a luz de Deus que paira sobre o mundo. Amém, irmão. Tranquilo, mano. Nós estamos falando, estão me ouvindo? Tô, eu tô. Nós estamos falando da criação, do início, né? Estamos falando da criação do início, no meu modo de pensar, que estamos aqui justamente para tirar as dúvidas que há. Do início, onde tudo era treva, né? Não havia o sol, né? E a luz, que nem o irmão Gutenberg acabou de falar, que a luz é Deus, né? Essa luz já existia. Só que essa luz que vem iluminar, que iluminou o abismo, essa luz é o sol. Porque a palavra de Deus vai dizer que, pois, a luz foi como dia, né? E as trevas como noite. E o que ilumina até o dia de hoje é o sol. No meu ponto de entender. Amém? O Espírito de Deus já pairava sobre a terra e Deus é luz, então já existia. A luz de Deus já existia. Não, a luz de Deus sim. É? Só para concluir, então, aí, olha só, por que Deus fez a estrela Sol, a Lua e as estrelas? Deus fez isso para marcar as estações. Deus criou os astros, senhoras e senhores, celestiais, foram justamente criados para fim de ajudar a nós, seres humanos, a marcar o tempo, a dividir o ano, especialmente para quem é agricultor. Amém. É assim, a minha opinião, concordo em partes, também para isso. Porém, a própria Bíblia fala que Deus criou o sol para governar o dia e a lua à noite. Você observa que quando o tempo está bem carregado, que as nuvens estão densas, o dia se torna praticamente uma noite, escurece. Ou seja, ele bloqueia o sol. Então, a gente realmente, hoje, trazendo para a nossa realidade. Posteriormente, a criação. Nós precisamos do sol para que haja luz. Pensamento meu. Irmão, é um assunto assim, bem, vamos dizer assim, polêmico, né? Porque são cabeças diferentes, e se a gente for analisar, como baseado, como ele falou mesmo aí, o Adriel falando aí que Deus criou a lua para governar a noite, o sol para governar o dia, ou seja, se não tiver luz, e aí? Como é que eu vou saber? Lógico, hoje nós temos o quê? Hoje nós temos o quê? Um objeto que se chama-se relógio. Só lhe cortando aqui rapidinho, irmão, Leonardo, me veio na cabeça um fato bem simples. A gente tem os polos da Terra, que são as extremidades da Terra, e que lá o Sol não reflete durante, acho que 6 meses. Acho que os polos. 6 meses. E são 6 meses de escuridão total. Ou seja, eu acho que aí clareia bem essa situação. Porque o Sol lá não bate durante 6 meses. Então é 6 meses de noite e 6 meses de dia.
Aí lá você só vai saber que é dia por causa do horário. Porque está escuro, Justamente. né? Olha aí, ó, olha só. Nós estamos tudo. Ó, presta atenção, irmão. Abre-se um parênteses aqui. Nós entramos num assunto aqui que foi interessante, nós estamos debatendo aqui. Mas só que a pessoa que às vezes ela não tem uma certa maturidade espiritual e o inimigo aproveita da oportunidade, ele fala assim, não, rapaz, esse negócio tá meio bagunçado, como é que é esse negócio aqui? Não está claro não esse negócio aqui, não. Só que o tema mensagem, o tema principal da Bíblia Sagrada é a nossa salvação, irmão. O plano principal, o tema principal da Bíblia Sagrada é salvação. Quem pode ler esse artigo aí? Lê aí, Irlan, só para ver se a gente consegue entender alguma coisa. Como pode ter havido luz no primeiro dia da criação se o sol não foi criado até o quarto dia? A questão, vamos lá. A questão de como poderia haver luz no primeiro dia da criação quando o sol não foi criado até o quarto dia é comum. Deus vai falar lá disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu que a luz, nós já sabemos o versículo todo. Alguns versículos depois somos informados. Disse também Deus, haja luzeiros, ou seja, luminares, né? E aí ele vai falando. E assim se fez, Deus fez os dois grandes luzeiros, os astros, Sol e Terra, Sol e Lua, né? Beleza? Desce mais aí, Guto. Isso só é um problema se não formos capazes de levar em conta um Deus infinito e onipotente. Deus não precisa de sol, de lua, das estrelas para fornecer luz. Deus é luz, como já foi lido em João 1,5. O próprio Deus era a luz durante os 3 primeiros dias da criação, assim como ele será nos céus e na nova terra. Olha aí, ó. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Amém. Só isso? Posso falar? Beleza. E aí? Posso falar? Sobre uma compreensão minha, um entendimento meu. O que eu vi a partir, inclusive, desse texto, e justamente ele pegou o que está na Bíblia, né? Deus criou primeiramente a luz e Deus gostou do que ele fez. Porém, ele disse, vamos separar. A partir dali, ele transformou essa luz. Por quê? Assim, eu entendo que a glória de Deus é capaz de iluminar perfeitamente. A gente crê em Deus, tem fé, professa essa fé, né? Conhece, em particular, Deus, sabe que o poder dele é infinito. Porém, a Bíblia ela não se contradiz em nada. Então, ele diz que Deus criou a luz. Se ele criou a luz, foi algo à parte, não era a luz de Deus. Eu entendo dessa forma. Deus criou a luz. Se ele criou a luz, não foi a luz dele, porque a luz dele já existia, já estava nele. Então eu entendo que ele criou a luz e o sol foi simplesmente a separação dessa luz em dia e noite. Perfeito, meus irmãos? Irmão, só um pensamento aí do que o irmão falou. Ele disse assim, que Deus criou a luz, né, e a noite fez separação de tudo. Então, se o sol não precisa da luz, se a luz não precisa do sol para ser luz, que luz é essa, então? Se essa luz não é o próprio Deus, que luz é essa? Os irmãos conseguirem me agora, entender? né? Posso falar? Não, foi o que eu expliquei. Ele criou a luz. E a partir da luz ele viu que ele gostou e separou dia e noite. Ou seja, o sol é simplesmente a separação dessa luz entre dia e noite. Que luz? Que luz é essa que não é o sol? O autor, nós entramos aí numa Aí série. é que tá. As coisas de Deus elas não são material, são espiritual. Então, nem tudo se explica perfeitamente.
Porém, nem por isso é questão de dúvida. Por isso mesmo que eu também creio que essa luz que está sendo falada é o próprio Deus, e, no caso, ele não precisaria criar a luz se ele é a própria luz. Aí é que tá o que eu falei. Porque eu acredito que não é a luz de Deus. Porque ele diz que ele criou a luz. Se ele criou a luz, não é a luz de Deus. Porque a luz de Deus já estava em Deus. Deus já existia, ele é eterno. Então ele não criou. Positivo? E em questão essa parte que diz que o sol foi criado no quarto dia, quando 2 anos atrás eu estava na aula também, e a gente lá, muito foi falado que nem todos os tipos da vida, eles estão... Tem que falar mais perto do teu microfone aí, Dildo. Ou então botar o fone de ouvido. Aí. Eles estão assim, os versículos da Bíblia, os capítulos, eles não estão adequadamente por exemplo, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Aí está dizendo que o sol foi criado no quarto dia, né? Mas pode ter sido criado no primeiro. E alguém botou assim, por que eu digo isso aí? Porque nós levantamos uma questão onde no Gênesis 1, capítulo 26, versículo 26, Deus faz homem e mulher. Aí no capítulo 2 é que ele vai fazer Adão e Eva, entendeu? Então o pastor naquele tempo nos explicou que nem todos os capítulos são escritos como foi, entendeu? Então o sol pode ter sido criado no primeiro dia. A ordem cronológica, né? Exatamente. Mas o autor desse artigo aqui, ele fala que nos primeiros 3 dias, a luz era o próprio Deus. Depois ele viu que era bom, criou o sol para iluminar e tal, isso aí você já sabe. Ele até fala que no próximo Terra, quem não vai ter sol, nem o próprio Deus é que vai estar iluminando tudo. Pois é, mas aí é que nem a irmã falou. Deus chega e diz, haja luz, entendeu? E essa luz que ele está falando é o sol, porque ele já é a própria luz, ele não vai mandar ele. Justamente, foi o que eu falei, né? A questão toda é se haja. Haja é porque ele criou, haja luz. Se fosse a luz de Deus, ele não dizia haja, porque a luz já estava com ele. Ele seria a luz. Deus, ele é eterno. Verdade. Esse haja é o próprio sol sendo criado. Amém? Amém, meus irmãos? Amém. E aí, meus irmãos, ficou claro esse negócio aí? A gente tem que... Amém? Então vamos prosseguir. Vamos. Vamos prosseguir, irmãos, vamos prosseguir. Eu tô com um pensamento aqui em frente daí, mas vai esticar muito para frente daí, mas vamos prosseguir. Voluntário aí para a gente ler aí e continuar aqui. Agora, irmãos, a gente vai entrar outra situação aqui que a gente precisa debater. É a questão das horas. Quantas horas tinha o tempo, o dia? E aí, irmão? O que os irmãos falam? Assim que começou, irmão, era 24 horas, hoje é só 8. O tempo tá passando rápido, ó. Vamos lá, vamos prosseguir aqui. O segundo parágrafo aí, o voluntário, para ler aí, por favor. Aí. Podemos perguntar. Adriel. Eu já me disponibilizava. Vai lá, Adriel. O Adriel vai sair aí. Pode ir lá, irmã André. Paz. Amém. Vamos lá, segundo parágrafo. Amém, querido. Podemos perguntar de quantas horas foi este dia da criação. Sobre o tempo dia, aqui empregado, há muita discussão. Alguns teólogos pensam que é um período de duração indefinida, outros que é um período de 24 horas.
em assuntos tão controvertidos, não é fácil dar uma opinião que não tenha a dissentir de uns ou de outros, mas é impossível também ficar sem opinião. Amém? Continua, irmão. Ninguém negará que Deus podia fazer tudo o que fez em 6 dias num só dia, bem como podia fazer num momento o que fez o primeiro dia. Olha, irmão, não sou eu que estou escutando essa música, não, hein? Ainda que este fosse de 24 horas. Não temos, pois, necessidade de discutir as questões do poder divino, mas podemos refletir sobre o método divino. Para Deus, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, segundo Pedro 3:8. Parece que os que aceitam a ideia do dia de 24 horas esquecem que, para o Criador, o tempo é questão insignificante. Amém. Amém? Amém. Meus irmãos, é interessante, é bom a gente adquirir conhecimento, curiosidade bíblica nessa questão aí. Calma aí, quando Deus fez o mundo, quantas horas era o dia? Um dia é composto por quantas horas? 24, 8, 10, 12. Tem coisas, irmãos, que a Bíblia Sagrada ela não vai trazer claramente para nós, claramente como nós estávamos na questão anteriormente da luz, do sol. Então tem coisas que não vai ficar claramente, mas como comentarista aqui do livro, nós temos que entender aqui a metodologia que Deus usou, os métodos divinos para a criação. Nós temos que entender qual é a mensagem central de todo esse contexto. Poxa, Deus ele é onipotente, ele criou todas as coisas, que maravilha, hoje eu posso contemplar o céu, o mar, as estrelas, os animais. Isso que é importante. Agora ficar debatendo, mas será se foi 5 horas? Será se foi 8 horas? Será que foi 12 horas? Como o apóstolo Pedro, ele fala aqui mesmo, capítulo 13, versículo 8, um dia para o Senhor como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ou seja, tempo, ó, isso, como ele falou, isso é insignificante. Então, o importante é saber o quê? Que o próprio Deus, ele fez e acabou. Então, tem coisas, acho que os irmãos já ouviram falar numa palavra que chama-se mistério. Mistério é coisa que a palavra em si ela já traz um alto entendimento. Tem coisas que ela não tem explicação. Exemplo, você já viu Deus? Quem é Deus? Quem é pai de Deus? Deus dorme? Deus come? Deus vem de quem? Quem é o avô de Deus? São coisas que não nos interessam. Amém, meus irmãos? Amém. Amém. Vamos lá. Um voluntário para ler aí no parágrafo, Irlan, no primeiro parágrafo, na página 27. Existem muitas especulações acerca da palavra dia. Alguns creem que Moisés usou linguagem alegórica ou mística, à semelhança dos hindus e gregos, descrevendo as legendas de seus deuses. Outros creem na interpretação hiperliteral da narrativa de Gênesis, separando o verso 1º do verso 2º, pondo um imenso período de tempo entre os 2 primeiros versículos, narrados e fazendo da descrição, começando no versículo 2, uma narrativa literal de 6 dias de 24 horas. Sobre esta interpretação, sigo as notas sobre a palavra dia, dadas anteriormente. Só? E aí, irmão Irlan? O que você entende por isso? Rapaz, assim, não tem como a gente ter uma certeza. Não tem como nós chegarmos a um senso comum, a um denominador comum, e falar assim, não, nesse período da criação,
o dia em si, nos primeiros dias, formado por 24 horas. Porque se realmente nós formos ver mais à frente, ele começa pela tarde. Vocês já leram, vocês lembram bem disso, começa pela tarde. Foi a tarde, a manhã, e assim fez o Senhor. Sempre ele começou pela tarde e concluiu, olha lá, por exemplo, no versículo 13, passaram-se tarde e amanhã, esse foi o terceiro dia. Aí lá no versículo 10, aí que é do primeiro dia, é a tarde e a manhã. Mas que tarde é essa? É a tarde pós-meio-dia e manhã antes meio-dia? É algo que nós não temos com clareza. Essa é um entendimento em que vamos passar anos e anos até a vinda do Senhor questionando se esse tempo aí, o dia gera 24 horas, já que um dia para o Senhor é 1000 anos, e 1000 anos um dia, e aí? Ou seja, são pequenos detalhes que às vezes não vale a pena a gente ficar se prendendo nesses pequenos detalhes e deixando a verdadeira mensagem da Bíblia para a nossa vida e ficar se pegando nesses pequenos detalhes, se embaraçando com essas coisas que não tem importância, irmão. Não tem importância para nós. Ah, será que o dia era 24 horas? Será se a tarde aqui era a boquinha da noite? Não. São coisas aqui que ele fez, deixou registrado para apenas conhecimento para nós. Amém, irmãos? Paz, querido, eu posso dar uma palavrinha? Positivo. Para a gente, para nós cristãos, não tem para que a gente ficar debatendo isso, porque a gente sabe que foi o Criador, ele cria da forma dele, ele faz da forma dele, e a própria palavra vai dizer que tem coisas que é só para Deus. Só Exatamente. que, só que por outro lado, a gente tem certas pessoas que vão chegar até a gente e fazer justamente esse tipo de pergunta, aonde eu não me preparei para saber realmente, porque eu não vou saber, mas eu tenho que ter uma base para levar para essa pessoa, aonde eu não, como aqui, ó, nós estamos nessa reunião estudando justamente isso, e eu deixar para lá, essa pessoa chegar em mim e eu não saber. O senhor está entendendo? Ele vai dizer assim, nem tu, que é crente, tu sabe, como é que eu vou saber? O senhor está entendendo? Só Sim, para... sim, certíssimo. Entendi. É, é de grande importância mesmo essa observação do irmão Nildo, mas tem coisas, em parte eu concordo com o irmão Nildo, em parte eu não concordo. Se eu estiver errado, os irmãos Não, amém, amém. podem me apontar, não tem problema não, irmão, nós estamos aqui para aprender um com os outros. Tem coisas, irmão Nildo, que tem como você buscar conhecimento, buscar uma base bíblica ali, e explicar para a pessoa, entendeu? Uhum. Concordo plenamente. Mas tem coisas, irmãos, que é mistério. Tem coisa que não tem É como que, explicar. Você é que nem eu entendeu? falei, isso é que nem está na própria Bíblia, tem coisa que é só para Deus. Exatamente. Amém? Vamos avançar então. Amém. E esse seria um ótimo versículo para ser comentado quando a pessoa tiver em dúvida e você também, né? Comentar Amém. justamente a respeito desse versículo. Nem tudo é para nós entendermos, a gente tem que entender principalmente a respeito da salvação, porque não vai ser a luz, não vai ser o sol, não vai ser o universo, não vai ser nada que vai salvar a alma de alguém, e sim Jesus. Falando de Jesus, eu creio que já Ah, é o suficiente. glória. Que ele é Pode a própria glorificar. luz. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Amém. Aleluia. Vamos lá então, vamos avançar. O vento bateu aqui, virou aqui minha página aqui, nós estávamos. Qual página, irmãos? Hein? Me ajuda aí. 27, irmão. 27, né? Vamos para o segundo dia. Meu Deus, o tempo passa, nós estamos no segundo dia ainda. E disse Deus, haja uma expansão no meio. Gutenberg, lê para nós o segundo dia, por favor. Você está muito oculto. Agora, e disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas.
E fez Deus a expansão, e fez a separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E foi assim, e chamou Deus a expansão céu. E foi à tarde e manhã do dia segundo. Gênesis 1, 6, 8. Aí, ó, de novo aí a expressão aí, né? Tarde e manhã. E aí, os irmãos têm dúvida aí no segundo dia? No caso, o segundo dia foi na terça. Não, o segundo dia seria Não, na segunda, né? Na segunda. Na Na segunda. segunda. É. Então, irmãos, a expansão era os céus. Deus fez a separação. Essa separação, Deus separou os céus. O que mais, irmãos? Vamos. Fez a separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E foi assim, chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã. Essa foi a missão do segundo dia, fazer a separação. Quem fez isso? O próprio Deus, o Eterno, o Todo-Poderoso. Tá. Alguém quer falar? Podemos prosseguir? Podemos. Esse primeiro Vamos lá. céu aí, só para ficar bem claro, gente, é a atmosfera, tá? Não é o céu celeste, não, tá, gente? É a atmosfera. Positivo. É a atmosfera. É o que Bem é o que lembrado. contempla o hemisfério terrestre, tá? É aquilo que está acima das nuvens. Aí tem a troposfera, ozosfera, ou a camada de ozônio. É essa que ele está se referindo, tá? Né? Os céus do Senhor realmente não. Beleza. Página 29. O resultado do primeiro dia foi a luz. E o segundo dia foi a criação da expansão ou a separação entre as águas debaixo das águas, entre as águas debaixo e as águas de cima. As águas em estado líquido que estão na terra e as águas em estado gasoso que estão suspensas nos ares, essa separação tornou possível o aparecimento da expansão de cima. A esta expansão Deus chamou céus. Devemos, porém, notar que os céus foram criados no princípio juntamente com a terra, conforme o versículo 1, assim. E o que se deu agora foi o seu aparecimento e não a sua criação. As águas suspensas no espaço não permitia que o céu fosse visto. O imenso oceano cobria toda a terra, ou seja, e um espesso nevoeiro, dificilmente deixando transparecer a luz do sol. Todavia, a atmosfera em cima. Ou seja, tinha que haver separação, irmão, que só era água. Só era água, cobrindo tudo. E sem contar, o imenso oceano cobria toda a terra, um espesso, e um espesso nevoeiro. Agora vocês imaginam aí, água, e você conseguia olhar só o nevoeiro. Tenta imaginar na cabeça dos irmãos. Quando você olha aquele oceano na TV, que você vê aquele nevoeiro, que você não sabe se está junto, se está separado, que aparentemente, olhando assim, rapidamente, aparentemente parece ser uma coisa só, mas não é. Dificilmente deixando transparecer a luz do sol, todavia a atmosfera em cima. É certo que a Terra esteve imersa por espaço de tempo ignorado, visto que em qualquer parte se encontraram vestígios de vida marinha. Com isso combina o texto sagrado, como se vê nos versículos. E disse Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus, num lugar. Ajunte-se as águas debaixo do céu, num lugar, e apareça a porção seca. A porção seca aqui, irmão, é a terra. A terra. A porção seca
E assim foi, e chamou Deus a porção seca terra, e assim foi, e chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Ou seja, resumindo, Deus só organizou as coisas, irmãos. Pegou as águas, se ajuntou no lugar, aqui vai ser mar, aqui vai ser terra. Ou seja, Deus fez a organização, Deus separou, porque estava tudo misturado. E Deus fez essa divisão. Correto, irmãos? Correto. Alguém Amém. quer acrescentar mais alguma coisa? No último parágrafo do versículo da página 29. Portanto, a palavra céus, usada daqui em diante, não deve atrapalhar nós. Ela é empregada como sinônimo de expansão ou firmamento. Expansão ou firmamento. O que Deus criou neste segundo dia nem foi o céu, nem o firmamento, mas o espaço, ou como bem diz o texto, a expansão entre o firmamento e a terra, o lugar onde correm as nuvens carregadas de água, onde voam os pássaros, os aeroplanos e etc. Foi aquilo que anteriormente o Irlan falou aí, irmãos. Página 30, a mesma linguagem usada para o primeiro dia é usada aqui. Foi à tarde e amanhã. Olha o interessante, irmão. Ele não fala amanhã e tarde. No nosso tempo, agora, desde que nós entendemos por gente, quando perguntava pra gente, né? Que hora que tu estuda? De manhã ou de tarde? Ninguém falava assim, né? De tarde ou de manhã? Não, né? Tu estuda o quê? De manhã ou de tarde? E olha que a expressão ele usa aqui. A mesma linguagem usada para o primeiro dia é usada aqui. Foi à tarde e amanhã o dia segundo. De quanto tempo foi este dia? Não sabemos. Mas, se considerarmos os diversos processos por que se passa o hidrogênio e o oxigênio para se transformar em água e vice-versa, vemos que grande foi o espaço de tempo formado por este dia. Talvez um dia, tempo menor do que o primeiro, mas grande todavia. Olha só o que o comentarista está dizendo aqui para nós, irmãos. Como o processo de passar do hidrogênio e oxigênio para se transformar em água é um período demorado, o comentarista aqui, ele abre uma brecha para eu e você imaginar que talvez o segundo dia ele foi mais longo do que o primeiro. Vocês estão entendendo, irmão? Não está registrado, mas ele abre uma brecha e nos permite a pensar que o segundo dia ele foi maior do que o primeiro. E pode haver essa possibilidade. Por quê? Porque na Bíblia não está escrito, ó, e os 6 dias todos foram os padrões de 24 horas. Não, o primeiro dia foi 24 horas, o segundo dia foi 30 horas. Não, ele não deixa claro para a gente, mas o comentarista ele enfatiza a possibilidade do segundo dia ser maior em quantidade de horas do que o primeiro dia, ou talvez até maior do que os demais dias, pelo fato dessa transição. Ele deu aqui o exemplo aqui do hidrogênio e do oxigênio para se transformar em água. Amém, meus queridos? Amém. Márcia, se você puder ler, Márcia, o terceiro dia. Amém. E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E foi a tarde e a manhã, o terceiro dia. Gênesis 1, 9, 13. Continua. Continua? Por favor. O trabalho deste dia foi separar a terra das águas e fazer que ela produzisse ervas. A linguagem bíblica é, como sempre, simples e concisa. Ajunte-se as águas debaixo do céu num lugar à parte e apareça a porção seca. Acredita-se que este processo tinha
se efetuado por meio de abalos vulcânicos. A Terra tinha uma pequena camada de substância espessa, a crosta, cobrindo a parte incandescente do interior e uma formidável camada d'água cobrindo a mesma crosta. Continuo? Continua, por favor. Supõe-se que esta crosta ia engrossando pouco a pouco e a água ia lentamente se infiltrando, até encontrar parte interna em fusão ainda. O encontro da água com a matéria fusão produziria inevitavelmente uma explosão de vapores, que por sua vez refletiria na superfície, alterando sua conformação grandemente. Estes abalos, ou como chamaríamos hoje, terremotos, levantariam uma certa extensão da terra e abaixaria a outra, dando lugar à elevação de montanhas e abaixamento de vales. As cordilheiras, como os Andes, as montanhas, os enormes picos encontrados por toda a terra, e os profundos vales e abismos, foram originados por estes abalos subterrâneos. A elevação de uma porção de terra e o abaixamento de outra fizeram que as águas procurassem a parte mais baixa, deixando a outra parte descoberta. Esta parte seca foi, por Deus, chamada terra, e a parte onde as águas se reunirem foi chamada mar. Ainda hoje se dão os mesmos fenômenos, se bem que em menor número, de um momento para o outro, para aparecer novas ilhas e desaparecer certos continentes. Amém. Amém. Irmãos, tá aí, irmãos, tá mastigado, bem claro para nós. Como é que surgiu? Como é que surgiu as montanhas? As partes mais baixas, os vales, o abismo. Lógico, né, como o comentarista aqui ele enfatizou, né? Uma parte mais elevada do que a outra, a parte líquida, a água, ela vai se concentrar na parte mais baixa. E se você for analisar, né, como narra aqui o terremoto, aí vai um estudo mais além, né, na área da geografia, se não me falha a memória, né? As placas, me esqueci o nome das placas. Tectônicas? Exatamente. Né, se movimentam e causa alterações no solo, na natureza terrestre, e acaba surgindo formatos, né, como o comentarista falou aqui, dos vales, das montanhas, das cordilheiras, até mesmo do pico Everest, né, é o mais alto do mundo, né? Então, assim se formou, assim aconteceu no terceiro dia a obra que Deus fez no terceiro dia, narrado aqui, conforme a nossa irmã Márcia frisou. Só para, rapidamente aqui, na página 31 aí, sobre a relva e a erva. A palavra hebraica erva, na tradução de Almeida, é designada relva. Na tradução brasileira, veja a nova versão, revista e atualizada. Está muito mais de acordo com o sentido original. Há muita diferença entre relva e erva. Você tem que sair daqui nessa tarde, irmão, dominando, sabendo a diferença entre a relva e a erva. Não é a mesma coisa, viu? É totalmente diferente. Pode até parecer a palavra aí, o som soar parecido, relva e erva, mas são coisas totalmente distintas uma da outra. A melhor tradução é: produza a terra relva verde. Produza a terra relva verde. Erva que dê semente. Esta relva pertence à família dos criptogamos, que só se produzem por meio
de esporo. Entra a biologia aí, né? Já o Irlan, a participação dele já. Eu ia falar aí. E que só se produz por meio de esporo, e não por semente. A erva, olha só, então a relva, ela não se produz pela semente. Ela pertence à família dos criptogamos, que produzem por meio de esporo. O Irlan vai complementar já. E não por semente. Agora, a erva recebeu a capacidade de produzir semente, enquanto a relva não. Então, a erva, ela produz semente e a relva não. Professor Irlan, por favor. Então, para nós entendermos bem, todo mundo conhece musgo, né? Ou lodo. Todo mundo conhece, né? Repete, por favor, aí. Todo mundo conhece musgo. Musgo, tipo um lodo. Música, quando a caixa d'água de vocês, nossa caixa d'água lá em cima, né? Aí derrama, com o tempo vai aparecendo tipo um lodozinho na parede, né? Isso aí é a relva. É a relva. Sem semente, né? Que não tem semente. As que têm semente, que são as ervas, as gramíneas, por exemplo, já passam a ser ervas, porque elas têm uns porozinhos. Todo mundo conhece samambaia. Se você pegar um talo de uma samambaia, por trás dela, que não é folha, é talo chamado, por trás dela tem os poros pretinhos. Poros. Se você pegar um capim que tem na sua casa aí, na extremidade dele tem várias bolinhas. São os esporos que se reproduzem através disso. Então, pegando a palavra que o presbítero Jonathan falou lá no início ainda, que Deus ele é organizado. Ele é organizado. Primeiro teve que ter a relva, para futuramente vir as que produzem semente, as vasculares futuramente, que são as maiores, para que no final de tudo pudesse aparecer os animais para se alimentar, a princípio, da vegetação que o Senhor preparou. Então, tudo na sequência. Na biologia, mostra que tudo isso é a sequência evolutiva. Na biologia, que é uma evolução, né? E adaptação. Relva, ervas, aí vem as leguminosas, que produzem vagens, as frutíferas, e assim sucessivamente até formar toda a espécie de vegetais. Positivo. Ficou claro, irmãos? Ficou claro, né? Irmãos, por gentileza, tem muita gente que está sem um nomezinho aí. Eu gostaria que, não sei se é possível agora ou só quando logar de novo, você colocar o seu nome, porque eu queria colocar as pessoas para participar. Só que eu não sei. Agora só dá para colocar a imagem, ligar a câmera. O nome só no início. Coloca a sua imagem aí, então, que eu quero que você participe com nós nessa aula aí, que você tá oculto aí, eu não sei chamar você, que não tem nome. Enquanto tu bebe uma água aí, rapidinho, eu vou só botar o vídeo aqui que o Adriel colocou aqui, que é interessante. Só para tu beber uma água aí. Rapidamente. Ok. Parei. Mas eu não sei porque as câmeras estão desligadas, porque nas aulas passadas a gente ligava as câmeras. Aí, como ninguém ligou, eu desliguei a minha. Olha eu aqui de novo. Dessa vez nós estamos aqui sentando numa estação do metrô. Eu, minha pardalzinha e o futuro participante aqui do Nascido. Estamos aqui para mais um Nascido ESC. Hoje a gente vai fazer esse nosso perguntas e respostas. Vamos parar de conversa fiada e vamos lá para aquilo que a gente tem que conversar. Lá em Gênesis 1, versículo 3, fala assim, ó, disse Deus, haja luz. Aí quando a gente está lá no versículo 16, está escrito assim, ó, fez Deus 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Aí fica a pergunta que muitos céticos colocam. Como pode ter feito a luz se o sol não tinha sido criado? A fonte de luz não é o sol. Deus não foi tão perfeito que ele criou o universo
colocando a Terra em volta do Sol, tudo bonitinho. Aí a palavra de Deus diz que ele criou a luz antes do Sol. É um erro da Bíblia. Então, nós descobrimos um erro. Mas será que essa luz não era a luz que resplandecia de Cristo? De Deus? O Sol não é a única fonte de luz do universo. Além disso, é possível que ele já existisse desde o primeiro dia, tendo somente aparecido ou se feito visível depois. A gente tem que entender o seguinte, pessoal. A forma que Deus age não é uma forma natural. Vou colocar um exemplo. Hoje nós entendemos que o tempo passa, nós temos um tempo, não só a contagem do tempo em dias, horas, minutos, mas nós temos um tempo que passa. Antes de Deus criar esse tempo, isso não existia. Por isso que é tão simples nós entendermos o quê? Que Deus sempre existiu e sempre vai existir. Porque Ele criou o conceito do tempo passado. Então, Ele manipulou na criação o tempo da maneira que fosse boa. Ele poderia ter criado o Sol, o astro-Sol, depois, mas ter criado a luz antes, e depois ter conectado um ao outro. Mas o Sol é a fonte de onde surge a luz. Mas Deus não funciona na nossa natureza. Deus não funciona da nossa maneira. E é isso que a gente tem que entender. Quando a gente tem certas questões na Bíblia que parecem tão estranhas, que parecem que não batem, nós temos que inicialmente pensar que Deus é diferente de nós. Eu costumo dar sempre um exemplo muito claro, que é um exemplo de cosmovisão. Existe uma pedra. Começa daqui. O Dudu estava louco para pegar e nós não deixamos. Essa pedra, ela existe. Aí nós temos um cachorro. O cachorro existe e ele sabe que ele existe. Aí nós temos a pedra, o cachorro, e nós temos o ser humano, que ele existe, ele sabe que ele existe e ele raciocina. O animal não raciocina. E aí, mas o que acontece? A pedra não sabe que ela existe, ela não tem essa consciência. O animal, ele sabe que ele existe, mas ele não raciocina como o homem raciocina. Então, o animal ele não consegue perceber as coisas da maneira que o homem percebe. E aí a gente chega a Deus. Deus existe, ele sabe que ele existe, ele raciocina, e ele tem atributos que nós, seres humanos, não conseguimos entender. Então eu não estou falando isso de que, bom, se Deus escreveu que fez daquele jeito, está certo e pronto. Sim, está certo e pronto. Não tem discussão com relação a isso. Mas nós temos que entender que a forma de Deus trabalhar, Deus pode ter criado o Sol, como é o que aparece aqui pra gente. Deus criou o Sol, aí ele criou a luz, aliás, ele criou a luz, ele criou a clareza para nós vermos tudo. Aí depois ele criou o Sol, e aí só então ele ligou a luz ao Sol, porque isso não existia antes dele ter criado. Ele criou duas coisas separadas e depois ele ligou falando, olha, a luz, então eu vou pôr o Sol, que é um luzeiro, e vou ligar essa luz a ele. Ele não é um Deus natural como nós, que para ele criar luz ele precisa do Sol. Não, ele criou a luz e criou o Sol. Simplesmente ligou os dois. Toda tradução fala a mesma frase? Fala na mesma ordem. Qual que você está usando? Eu estou usando a Almeida Revista e Corrigida, que eu li aqui para vocês, mas em todas as traduções que vocês procurarem, está lá. Primeiro, criou a luz, que falam que é a profissão mais importante que existe, né? Que é do eletricista. Porque Deus falou, haja luz, alguém tinha que ter ligado os fiozinhos na casa de força, tinha que ter eletricista. Tá, piada sem graça, entendi. Então, primeiro Deus colocou haja luz e depois, lá na frente, ele foi criar o Sol e, detalhe, criar a Lua para trazer um pouco, porque nós sabemos que a Lua reflete um pouco de luz no planeta Terra. E é isso aí, esse é o Nascido ESC que eu queria trazer para vocês, essa é a dúvida que eu coloquei para vocês, essa é a dúvida que nós trouxemos para vocês aqui. Então, não se esquece de comentar o que vocês acharam disso, dá tua opinião, deixa teu joinha, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. Olha aí, mais um. Como ele falou, ele só trouxe mais uma dúvida. Gente, todo mundo concorda que nos oceanos tem vida, não é isso? Okay? Amém. Todos os tipos de animais, inclusive vegetais. Há profundeza dos oceanos aí que chega a 100, 400, 1.000, 10.000 metros. E lá embaixo tem algas.
e o sol não chega lá. Mas tem vida. Olha como Deus é surpreendente. O Ariel comentou que existem alguns países nos polos que são, na verdade, são 9 meses de escuridão e os 3 meses restantes ali com pouca luz. Mas não tem sol aparecendo visivelmente, mas tem luz. No versículo que foi falado aí, no 16, principalmente, né? Deus, ele é um Deus de lógica, de ordem e decência. Nós estamos vendo aí que existe toda uma sequência, né? Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia e o quarto dia para criar todas as coisas. A primeira forma de vida foram as relvas. As relvas. Lá na sua casa, provavelmente deve ter um lodo. Lá dentro do banheiro. Bate luz do sol lá dentro? Não. Para quem já viu, tem lodo às vezes dentro de um banheiro. Lá no cantinho, aquele verdinho. O sol bate lá dentro? Não, mas tem luz. Se Deus faz tudo ao contrário, primeiro o sol, a vida que nós conhecemos hoje ia ser totalmente diferente. Porque as algas, ela não sobrevive com o calor do sol. Por isso que teve que ter esse tempo até chegar o sol. A luz apareceu através do Senhor para que pudesse ter vida a princípio. Para depois viessem os outros a adaptar-se com a luz do sol, que foram as que têm reprodução através de poros, que foram as ervas. Então, a gente tem que ficar bem atento a essas informações. Tentar ligar aí, ó. Porque se vem o sol primeiro, ia queimar todos os musgos. Ia queimar todos os musgos, os líquens. Isso. E assim, irmão, algo me chamou a atenção aqui sobre esse vídeo, quando se fala que a forma de Deus trabalhar é diferente da nossa, o jeito dele agir é diferente do nosso, e o cronograma do Senhor não é o nosso. Por mais que a gente queira entender, faça de tudo para entender a forma, não, a luz, por que a luz veio primeiro, antes do sol, se quem dá a luz é o sol. Então, não é coisa para ser humano entender, é simplesmente aceitar a forma de Deus trabalhar. É igualmente quando se diz bem assim, muitos pregam e falam bem assim, que Deus, ele trabalha na nossa vida não do jeito que a gente quer, mas do jeito que ele quer. Então, dá para se entender que as coisas que ele fez também, ele faz no cronograma dele, sem que precise o homem, o ser humano, raça humana entender. Simplesmente só aceitar porque ele é Deus. Só para complementar aí o que a Andrea falou, se fosse do nosso jeito, né, ficaria fácil para os cientistas, né? E já dessa forma, eles ainda tentam fazer da forma deles. É desse jeito mesmo. Amém, irmão? Vamos prosseguir? Podemos? Oi, estão me ouvindo? Amém. Estamos. Eu estou. Estamos. Ana Gleice, quarto dia, lê para nós, por favor, meu irmão. Disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas, e Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã.
o dia quarto. Próximo parágrafo, por favor. Tem sido o ponto favorito para os críticos que a cosmogonia mosaica fala nos pontos mais elementares da astronomia e se contradiz a cada passo, pondo a criação do Sol no quarto dia, quando a luz apareceu no primeiro dia. Qualquer menino de escola do ensino fundamental sabe que podemos ter luz mesmo sem ter sol. Os indígenas sabem fazer fogo com o atrito de 2 paus. O próximo. Houve luz antes de haver sol? Todos sabemos que a Terra e os demais planetas que se encontram no espaço giram todos em torno do Sol, e que este é o centro do sistema planetário. Porém, Moisés descreve que o Sol e a Lua só foram criados no quarto dia. Este assunto pode ser uma questão de controvérsia. Moisés diz que os céus e a terra foram criados no princípio. E por céus e terra entendemos o universo. Logo, ele diz que todos os astros, ou a matéria de que todos eles se compõem, foram criados no princípio. Assim, o Sol e a Lua é resultado da sua criação. Vejamos o que... Termina esse parágrafo, termina. Você já começou, termina. Vejamos o que diz o texto sagrado. Haja luminares na expansão dos céus. Não se diz que foram criados. O verbo haver nunca foi usado como sinônimo de criar. A forma é... Amém? Pode, pronto. Pode ler a continuação. É o que eu interrompi. Então, aqui para entender. A forma é a imperativa do verbo ser. Mais adiante diz, e fez Deus os 2 grandes luminares. Estes 2 verbos decidem por si mesmo o problema. Deus não criou o sol e a lua no quarto dia, mas os fez aparecer. Sejam ou apareceram, e o que... Seja ou apareceram é o que Moisés diz. Nunca estes verbos são usados para indicar criação de alguma coisa que antes existia. No princípio, criou Deus o céu e a terra. No quarto dia, fez aparecer o sol e a lua. Não os criou. O verbo fazer é usado 32 vezes no Velho Testamento, no sentido de preparar e não no de criar. Amém. E aí, meus irmãos? Gostaram aí do que o comentarista falou? A diferença entre de criar e de haver? Na verdade, foi correto mesmo. O verbo haver, no sentido de existir, é uma oração sem sujeito, ou seja, ele já existia a luz, né, no caso. É verdade, o verbo haver está no sentido de existir. Exatamente. Né? Aí, se a gente for analisar, se a gente for ver o contexto aqui do quarto dia, que ele fala que ele criou, né? Ele criou a lua para governar o dia e o sol para governar o dia e a lua para governar a noite. Nada mais do que estava de novo, novamente organizando o tempo ali. Organizando novamente ali, fazendo a separação do dia, da noite. E ele deixa bem claro para nós aqui, né? A diferença do verbo de criar e o verbo de haver, de existir, né? Já havia, ele não criou. Aí vem aquele debate que nós estávamos no início aqui, né? E aí, já existia ou não existia? Como é que faz? Será que não existia? Com essa explicação aqui do comentarista, Depod aqui, ele dá uma clareada
uma clareada pra gente. Irmão, o meu aqui tá dando uma interferência, não sei se você tá vendo interferência aí, ó. Não, é um que tá ligado ali. É algum microfone tá ligado? Perfeito. Mas os irmãos entenderam aí? Ficou alguma dúvida aí no quarto dia aí? Não, nenhuma dúvida. Mas vamos prosseguir. Vai ter alguma coisa aqui que não tá legal, ó. Alguém tá fazendo vitamina de banana por aí. É liquidificador. Aí, alguém tá fazendo a merenda, né? Meu Alguém Deus, vai ser dar um trem. É a irmã Neves que está fazendo. Eu botei no mudo ela aqui, silenciei agora. Terminou a aula, todo mundo vai para lá, para casa da irmã Neves e o Nildo, para merendar. Eita, Glória. Ô, Quinto Glória! Quinto dia, irmã Valéria. Ei, meu Deus, o que está acontecendo que a Valéria está calada? Alô? Paz do Senhor.